Você é uma mãe super ocupada ou você está super ocupada para sequer pensar na possibilidade de ser mãe? Se você se encaixa em uma dessas duas possibilidades, fica aí porque o vídeo de hoje é para você. Eu sou Isa Martins e você está no Em Caminho, onde nós estamos estudando juntos o livro Super Ocupado de Kevin DeYoung e hoje nós iremos estudar o capítulo 6, onde ele vai falar sobre paternidade e maternidade. Antes da gente começar o nosso estudo sobre o livro, eu quero fazer uma pequena divulgação do lançamento da Fiel, que é o livro Incomparável, um livro realmente maravilhoso e incomparável, uma leitura incomparável, uma capa linda, um livro que eu já resenhei aqui no canal da Fiel, o link vai ficar aqui na descrição para que você confira a resenha que eu fiz desse livro. Mas para você que está super ocupada e talvez não tenha tempo de conferir agora a resenha que eu fiz do livro, eu já adianto que esse livro é um livro de uma mulher, mas não é um livro para mulheres, porque ele não é um livro sobre mulheres, é um livro sobre os atributos de Deus e sobre as maneiras incorretas e as maneiras corretas de lidar com esses atributos. Se você é uma mulher que deseja conhecer mais a Deus, se você é um homem que deseja conhecer mais a Deus, eu indico a leitura do livro Incomparável, porque será uma leitura abençoadora, uma leitura que trará edificação para a sua vida e fortalecerá certamente sua fé, pois lhe tornará mais próximo do seu Deus e melhor conhecedor do seu Criador. O Dia dos Namorados está se aproximando e Incomparável é uma ótima dica de presente para o seu namorado ou para a sua namorada. Não se engane com essa capinha rosa, porque esse livro não é um livro feminino, é um livro sobre Deus. O capítulo 6 do livro Super Ocupado tem um nome bem difícil, um nome que eu não conhecia, é Uma Terrível Puerigarquia. O autor vai falar sobre ser pais, sobre ser mães e como isso afeta a nossa vida e que muitas vezes nós nos relacionamos de forma errada com a maternidade e com a paternidade, de forma que não glorifica a Deus. O subtítulo desse capítulo é Você Precisa Parar de Enlouquecer por Causa dos Seus Filhos. Eu ainda não tenho filhos, mas já estou enlouquecendo só de pensar nos meus futuros filhos, porque se você me acompanha mais de perto, sabe que eu e o Iago estamos nos preparando para povoar essa terra com Iaguinhos e Izinhas, Calvininhos, Luterinhos, criancinhas lindas, fofas, pecadorazinhas que nós vamos orar para a graça alcançá-las. Eu gostei muito de ler esse capítulo do livro, porque está falando justamente de um tema que tem sido alvo da minha atenção, da minha reflexão durante esse período, porque eu estou me preparando para ser mãe, né? Estou nesse processo, então é muito importante para mim ler esse tipo de material e ser confrontada com as verdades que o Kevin traz aqui e já ir me preparando para lidar com as questões da maternidade. O capítulo em si, ele é sobre paternidade, é sobre ser pai e sobre ser mãe. Mas, pelo fato de eu ser mulher e estar me preparando para a maternidade, eu vou abordar sempre na perspectiva da maternidade. Mas se você é um homem e quer ler esse capítulo, você também será abençoado, porque ele vai abordar a questão de forma mais ampla e não restringindo apenas ao papel da mãe, mas ao papel dos pais, ao papel da família na criação dos filhos. Kevin vai começar o capítulo dizendo que é uma missão praticamente impossível ser mãe e não estar super ocupada com os filhos, não estar apreensiva, não estar ansiosa o tempo todo com aquilo que cerca e que rodeia a vida dos filhos. E ele vai dizer que mesmo sabendo das nossas ocupações, das nossas responsabilidades como mães, é necessário que a gente se esforce para não se sobrecarregar tanto, para não tornar a maternidade um fardo, para não tornar o ato de ser mãe e de ser pai mais cansativo do que deveria. Ele vai dizer também que hoje as nossas crianças estão mais seguras do que em qualquer outra fase da história, em qualquer outra época. No entanto, apesar das crianças estarem mais seguras, os pais nunca estiveram tão ansiosos como agora. Você que é pai deve estar se identificando com isso, porque você vive, concentra sua vida, seu dinheiro, seu esforço e todos os seus interesses em promover uma vida de qualidade para os seus filhos, em satisfazê-los, em agradá-los, em fazê-los se sentirem amados, se sentirem felizes. E isso leva você a se sentir culpada diante do menor fracasso do seu filho, diante do menor errinho, do menor desviozinho das regrinhas. Você se sente a pior mãe do mundo, o pior ser humano, se sente realmente uma fracassada quando você acaba perdendo o controle sobre o bem-estar, sobre a saúde, sobre a qualidade de vida do seu filho ou sobre a educação, seja em qual área for. Se estiver envolvendo o seu filho e algo estiver dando errado, você logo vai pensar que a culpa é sua, que você não é uma boa mãe, que você está pecando, que você está errada, que você é péssima. E essa vida de muitas expectativas em torno dos filhos
filhos, onde você é totalmente dominada pelaquilo que os seus filhos querem, pelaquilo que os seus filhos precisam ou pelaquilo que você julga que eles precisam, é o que o Kevin DeYoung vai chamar de puerigarquia, que é o controle infantil. Hoje em dia é super comum e cada vez mais as crianças têm se tornado os reizinhos e as rainhazinhas do lar. As crianças têm tomado para si o lugar central da família e os pais têm vivido em função dos filhos, gastando todo o seu dinheiro, gastando todos os seus esforços, levando todas as suas preocupações em torno das suas crianças. É claro que diante de Deus os pais têm a responsabilidade sim de cuidar dos seus filhos, de se preocupar com eles, de amá-los, de instruí-los. Não é disso que o autor está falando. Ele está falando especificamente dessa puerigarquia, de você ser um pai, ser uma mãe que vive sendo controlado pelos seus filhos, que você vive para satisfazer a vontade dos seus filhos, que você se torna um servo dos seus filhos no mau sentido, não no sentido de servi-lo com amor, de servi-lo com cuidado, mas no sentido de viver para satisfazer os desejos das suas crianças. E isso é algo muito errado e até mesmo pecaminoso, porque a gente corre o sério risco de tirar Cristo do centro das nossas famílias e acabar transformando os nossos filhos em ídolos, em objetos de adoração, no centro das nossas vidas, no motivo da nossa alegria, no motivo das nossas existências, o que não é correto de maneira nenhuma. Qual é o lugar do seu filho, da sua filha dentro da sua casa? Qual é o lugar dos seus filhos no seu relacionamento com Deus? Qual é o lugar que os seus filhos ocupam nas suas vidas? É um lugar de amor? É um lugar de zelo? É um lugar de cuidado? Ou é um lugar de idolatria? Você transformou o seu filho num ídolo? Você vive para servir os gostos, para atender às vontades das suas crianças? O Kevin vai nos mostrar também que o antídoto para o que ele chama de puerigarquia, para esse controle infantil dentro dos lares, não é uma rigidez exagerada, não é um excesso de disciplina desmedida, não. Ele vai dizer que o antídoto, que a solução para o problema dos filhos, para o problema dos pais, para todos os problemas de uma família cristã, é centrar essa família no Evangelho, é centrar essa família na graça e na soberania de Deus. É esquecer-se um pouco desse mito de que nós podemos ser mães perfeitas, de que nós devemos o tempo todo suprir todas as expectativas, todas as necessidades, todos os anseios dos nossos filhos, porque definitivamente nós não temos como fazer isso. Nós somos falhas, nós somos pecadoras. Se não for a graça, se não for a misericórdia, você não tem como ser um bom pai, você não tem como ser uma boa mãe, eu também não tenho. E que nós possamos pensar sobre isso, que nós possamos compreender essa verdade, pois é ela que vai nos proporcionar uma experiência com a paternidade, com a maternidade mais tranquila, mais prazerosa, uma experiência segundo a vontade do Senhor, segundo aquilo que Ele planejou e aquilo que Ele propõe na sua palavra. Uma maternidade com responsabilidade, uma paternidade com zelo, com cuidado, com instrução segundo as Escrituras, mas sem essa ansiedade louca que os nossos tempos têm trazido para nós, de querer sempre estar dando milhões de coisas para os nossos filhos, de querer ser sempre amada por eles, de vê-los sempre felizes, sempre realizados, sempre tendo sucesso na vida. Você não pode garantir o sucesso dos seus filhos, você não pode garantir a salvação dos seus filhos. O que você pode é submeter a sua casa, a sua família e a sua vida a Cristo, ao Evangelho, instruindo seus filhos com amor e no temor do Senhor, porque é isso que vai trazer sabedoria, é isso que vai trazer felicidade, é isso que vai trazer sucesso na vida dos seus filhos. Pais cristãos, em especial, muitas vezes operam sob um determinismo implícito. Temos medo que alguns movimentos errados estragarão nossos filhos para sempre e, ao mesmo tempo, presumimos que a combinação certa de proteção e instrução invariavelmente produzirá filhos piedosos. E não é isso que vai acontecer necessariamente. Como eu já falei, você não tem em suas mãos, por mais que você se esforce, por mais que você se dedique, por mais que você esteja super ocupado ou ocupada com a paternidade e com a maternidade, não está sob o seu controle a salvação, a felicidade, o sucesso e a realização dos seus filhos. O melhor que você pode fazer pelos seus filhos é amá-los, é instruí-los no caminho do Senhor e é confiar
e pedir que a graça que te alcançou, que a graça soberana de Cristo que chegou até a sua vida, mesmo sem você merecer, alcance também aos pecadores que são seus filhos e as suas filhas, pois é somente através da graça de Cristo, do amor dele e da transformação que ele promove nas nossas vidas, da transformação que ele traz aos nossos corações, que nós podemos encontrar a salvação e que os nossos filhos podem servir também ao Senhor. É somente por Cristo que nós podemos dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. No final do capítulo, Kevin vai dizer que uma das melhores coisas que nós podemos fazer pelos nossos filhos é não sermos pais tão irritados, não sermos pais tão aflitos, e que mais importante do que as regras que nós impomos, do que as listinhas de tarefas que nós atribuímos às nossas crianças, é o nosso caráter, é o nosso testemunho cristão, que no final das contas nossos filhos vão esquecer as regras que nós damos, mas eles nunca vão esquecer os testemunhos que nós demos a eles, a vida cristã que nós tivemos no nosso lar, os cultos domésticos, a prática de leitura bíblica. Isso é muito mais importante do que matricular seu filho no curso de inglês com 2 anos, do que colocar seu filho na aula de piano com 5 anos. Isso é muito mais precioso e produzirá muito mais frutos no coração dos seus filhos do que qualquer bem que você possa oferecer, do que qualquer escola que você possa pagar, do que qualquer brinquedo que você possa comprar. Quero crescer como pai, em paciência, sabedoria e coerência. Também sei que não posso mudar o coração dos meus filhos. Não posso tomar as decisões por eles. Sou responsável por meu próprio coração e tenho de ser responsável por ensinar o caminho do Senhor a meus filhos. Mas não existe receita garantida. Digamos, a mistura certa de cultos domésticos, talking e nutrição, que infalivelmente produz os resultados desejados. 10 anos nessa coisa de ser pai e eu só estou tentando ser fiel e me arrependendo por todas as vezes que eu não sou. Isso é muito lindo e muito encorajador. Saber que a paternidade, que a maternidade não depende de nós, mas depende da graça de Deus e que se Ele estiver conosco, nós poderemos sim ser boas mães, poderemos sim criar filhos para a glória de Deus, criar boas pessoas para este mundo mau, para fazer a diferença. Esse capítulo do livro em especial tocou muito o meu coração, pelo fato da maternidade ser algo que vem mexendo comigo há um bom tempo. E eu recebo muitas perguntas e converso com muitas mulheres que ainda não são mães, pelo fato de estarem super ocupadas para ser mães, sabe? De considerar a carreira mais importante, de considerar os estudos mais importantes. Primeiro eu vou ter sucesso profissional, primeiro eu vou ter sucesso acadêmico, depois, lá na frente, se sobrar um tempinho, se o meu útero ainda funcionar, se tudo der certo, eu vou pensar na maternidade. Se você é assim também, se você está super ocupada, se você está com outras prioridades e acha que a maternidade não é algo útil, não é algo relevante, não é algo necessário para a sua vida, não é algo que vale o investimento do seu tempo, eu convido você a analisar o seu coração, a refletir sobre as suas motivações e a compreender se não existem pecados por trás desse seu medo de ser mãe, por trás desse seu pavor da maternidade, porque é isso que tem acontecido com muitas mulheres e às vezes a gente até inventa desculpas bonitas, desculpas legais. Eu não quero ser mãe porque o mundo está cada dia pior e eu não quero colocar crianças nesse mundo ruim para sofrer. Você poderia pensar sobre outra perspectiva. Você vai ter filhos que serão instruídos segundo a palavra de Deus. Se Deus te deu a chance de ter filhos e de cuidar de filhos, instruindo-os no caminho dele, Ele está te dando a chance de formar boas pessoas para transformar essa cultura, para transformar esse mundo mau, esse mundo caído. Minha oração, meu desejo é que você possa ser encorajada pela palavra de Deus a ser mãe, que você possa encontrar na sua vida mães que te inspiram, mães que te encorajam, mães que te incentivam a viver uma maternidade que glorifique a Deus. Lembrando-se sempre, você é mãe pela graça, você é mãe pela misericórdia, você não pode ser uma mãe perfeita, mas você tem um Deus perfeito que está ao seu lado, o Espírito Santo dele guiando cada passo da sua vida. E se ele estiver com você e você com ele, você poderá sim exercer uma maternidade que o honre, que o agrade, que o glorifique. Esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido abençoador para vocês como foi para mim.
Se você ainda não está acompanhando a nossa série, eu convido você para baixar todo o material disponível no link da descrição e acompanhar os vídeos. Volta lá pro comecinho para acompanhar os vídeos do começo da série e depois seguir. Vai ser uma bênção para a sua vida. Este é um livro muito útil e muito relevante para discutir as questões do nosso tempo. Então, se você tem a oportunidade de adquiri-lo, adquira e acompanhe os estudos junto com a gente. Fiquem com Deus e tchau, tchau!